Muito bem, Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, o diálogo do anjo Gabriel e da Virgem Maria. Lucas 1, 26 a 38. Neste momento eu quero ler do 26 ao 29. Então, no 6º mês enviou Deus o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: "Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo." Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Então nós temos aqui a história revelada por Lucas, o Espírito Santo inspirando. Lucas, que era um médico, também foi historiador, do nascimento do menino Jesus, de Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor. E nós temos aqui então Deus enviando um anjo chamado Gabriel para revelar, para trazer a mensagem de Deus a Maria. Alguns grupos maximizam o nome da Maria, de Maria, além do que a Bíblia faz, e acabam então cometendo um pecado de idolatrar esse nome acima do nome de Deus. Outros grupos minimizam tanto o nome de Maria que até esquecem que ela foi agraciada por Deus, escolhida por Deus para dar à luz o menino Jesus. Então Maria tem o seu lugar em nossas vidas, tem o seu lugar na palavra de Deus, nem mais nem menos, que no final das contas tudo deve ser honra e glória ao Senhor Deus. Então o que nós temos aqui é um diálogo entre o anjo Gabriel e a Virgem Maria. E eu dividi esse diálogo em 3 partes. São as 3 partes onde Maria se comunica com o anjo. Versículos 29, versículos 34 e versículos 38. Então, em todo esse texto, somente nesses 3 versículos que Maria fala. O resto é o anjo falando, é o anjo dando a mensagem. Então, pegando em uma quantidade dos versículos que nós temos aqui no diálogo entre o Gabriel e a Maria, nós temos uma pequena porcentagem só de Maria falando, o resto é tudo Gabriel, é tudo a mensagem de Deus falando. Maria, então, nesse diálogo se mostra mais ouvinte, mais submissa, porque nas muitas palavras, muitas vezes, nós, através de nossas emoções, nós falamos o que não deve. E o anjo Gabriel, ele era sem pecado, perfeito. Ele foi colocado nessa situação depois, de toda aquela rebelião que houve nos anjos, entre os anjos, Então o anjo Gabriel era um daqueles anjos fiéis a Deus. Então ele poderia falar o quanto fosse possível e sem pecado nenhum, porque ele estava falando a mensagem do Senhor. Então o que nós temos aqui nesses versículos 29, 34 e 38 é um sentimento. O versículo 29, nós vamos ver ele, já vimos, vamos ver novamente. O 34, uma indagação, e o 38, uma declaração. Então vejam o progresso aqui do diálogo. Primeira parte, um sentimento da parte de Maria. Segunda parte, uma indagação. Então ela faz uma indagação. E a última parte, uma declaração positiva, que é uma declaração que todos nós devemos fazer. Positivo. Então nesse diálogo, o anjo Gabriel tinha uma missão da parte de Deus: anunciar a Maria, a escolhida de Deus, para dar à luz, mesmo ainda virgem, o Filho de Deus.
Por isso, um anjo de Deus deveria falar com Maria, para que ela cresça em tal promessa, que ao homem parecia um absurdo. Não parece um absurdo? Pense agora de forma humana, né? Você não acha um absurdo uma virgem ficar grávida? É um absurdo. É algo antinatural, porque é algo sobrenatural. Nós cremos nisso com facilidade, porque nós cremos que Deus é o Deus dos impossíveis. Mas humanamente é um absurdo. Uma mulher ficar grávida sendo virgem. Então este anjo precisaria provar que era vindo do Deus Altíssimo. E ele provou isso. A sua mensagem era que Maria daria à luz o Filho de Deus, o Rei libertador dos judeus, e não só dos judeus, mas do mundo, o Salvador. Quando nós lemos ali esse texto, para nós é simples, né? A gente já tem a fé em Cristo, a gente já provou do milagre de Deus, que é a salvação, nós já cremos em várias coisas que Deus fez em nossas vidas e na vida de outras pessoas, nós cremos na palavra de Deus, em toda a sua palavra, então nós lemos assim, com a maior simplicidade. Mas se você ler com atenção, prestar bem atenção, você vai perceber que o que houve aqui foi algo sobrenatural, foi um milagre, foi algo, não é algo simples para nós seres humanos. Imagine aparecer para você um homem, tá? Ele bate na sua porta, você abre a porta. Eu não sei como é que foi no caso de Maria, se ele bateu a porta, ela atendeu, ou se ele apareceu dentro da casa dela. Diz que o texto que ele foi onde ela estava, não sei onde ela estava aqui, mas imagina um homem bate a sua porta, você abre a porta, atende e tem aquele homem lá, você olha, ok, é um ser humano, e ele diz assim: bem-aventurada, ou bem-aventurado, você que é homem. Ou seja, ele não vai falar essas palavras nos dias de hoje, né? Nós vamos dizer que ele é lá do tempo do EPA, né? Lá da antiguidade. Ele vai usar uma palavra mais moderna. Olha, você abre a porta e ele diz: ó, você é uma pessoa muito favorecida, muito abençoada. Eu tenho um presente de Deus para você. Eu vou fazer assim, ó. Isso é uma seita. Vou pegar a Bíblia e querer evangelizar. Tito 3,5, Atos 4,12, Efésios 2,8 e 9, não é pelas obras, mas pelo sangue de Cristo. Qual seria a sua atitude? Ainda mais, falando algo assim: olha, você vai dar à luz, Deus, o Filho de Deus, ou seja, Deus. Ou você, homem, ó, a sua esposa vai dar à luz o Filho de Deus, sem vocês terem relações, daqui em diante, até dar à luz. Você ia dizer: ah, é o Henri Cristi, lembra do Henri Cristi, né, que está lá em Brasília agora, saiu de Curitiba? Vou chamar a polícia. Eu pensaria mais ou menos dessa forma, vindo alguém aqui me abordar dessa forma, dessa maneira, aqui na igreja. Veja novamente os versos 26 a 29. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré. Isso é muito importante, tá? Uma cidade da Galileia. Deus enviou esse anjo não veio por conta própria. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Aqui se cumprindo uma promessa do Antigo, várias promessas que foram dadas no Antigo Testamento, que o Messias seria semente de Davi. E provavelmente Maria era da semente de Davi. Então, se cumprindo isso aqui.
E o nome da virgem era Maria. Só que naquele tempo, essa promessa de um para o outro, ela já era vista como algo muito seríssimo, não podia quebrar essa promessa. Quem quebrasse essa promessa já era visto como podia ter cometido se cometesse um adultério já na promessa, se cometesse uma relação, né, íntima já na promessa, era visto como um adultério já. Para ver como o casamento hoje tem sido banalizado, né? Porque aqui uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então o anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou. Então eu imagino que ela estava em algum lugar, parece que não era a casa dela, estava em algum lugar, e este homem, que era um anjo, se aproximou dela para conversar com ela. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada. Desculpa, versículo 28, né? Então o anjo disse o seguinte: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Então, diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Então, quem escreveu esse evangelho foi Lucas, o médico, e esta informação de que Deus enviou o anjo Gabriel para Maria, provavelmente veio de Maria. Lucas, ele escreveu tanto o evangelho como Atos fazendo pesquisas históricas, ele pesquisou. Paulo, ele foi lá com Paulo, sentou com Paulo, entrevistou Paulo, ele fez entrevistas. E essa história aqui provavelmente veio de Maria, porque ela que fez parte da história. Então Lucas fez entrevista com Maria, e Maria então falou: olha, aconteceu assim, assim, assado. Foi dessa forma. Maria disse a Lucas o nome do anjo e que ele era vindo de Deus. Então conclui-se que Maria tinha certeza da origem daquele anjo. O anjo havia provado a ela a sua origem divina, porque ela disse: vem um anjo, o nome dele era Gabriel, e ele era vindo de Deus. Agora, se Maria tinha dúvidas, mas tinha que mesmo assim contar a história, ela poderia dizer assim: olha, diz ele que vinha de Deus. Não é assim que a gente faz, diz ele ou diz ela. Mas ela não disse isso, ela disse: é um anjo chamado Gabriel e que vem de Deus. Ela disse: ele veio de Deus. Então ele provou que ele era divino, de alguma forma. Os judeus de Judá, do sul, desprezavam os judeus da Galileia, principalmente os de Nazaré. Por quê? Galileia é no norte. Eles também, muitos eram conhecidos ali, aquela região, como samaritanos. Por que eles desprezavam? Porque aqueles judeus, eles se misturaram com gentios, com outros povos, e isto era uma ofensa grande para o judeu. O judeu puro, ele somente, a sua descendência era somente com judeus. Então eles tinham um desprezo grande pela Galileia e pela cidade de Nazaré. Eles tinham contato com gentios. E vem a pergunta: por que Deus escolhe a Galileia? Por que Deus escolhe Nazaré? Por que Deus escolhe uma cidade desprezada pelos judeus? Por que isso? Eu não sei, a gente pode dar muitas respostas. Por que Deus escolheu uma região e uma cidade desprezada pelos demais judeus para o Messias crescer, nascer e crescer? Eu penso que pode ter sido para mostrar que o povo judeu havia desprezado Deus havia muito tempo. Desprezado Deus. Olha,
vocês desprezam essa cidade de Nazaré por esse motivo, mas vocês têm me desprezado. Vocês que se acham os donos da verdade, vocês que se acham os espirituais, vocês que se acham os bambambãs, têm me desprezado. E também para mostrar que Deus não dependia da força de um povo religioso para libertar o povo judeu, mas que Deus poderia fazer isso através de coisas que eles consideravam desprezíveis. Isso mostra que a salvação que Deus estava providenciando englobava os gentios, porque Deus escolheu uma região para o Salvador nascer, uma região onde haviam judeus e gentios misturados. Então mostra que a salvação estava vindo para os gentios também, não era só para os judeus. Mostra, na minha perspectiva, no meu olhar ao texto, que Deus estava dizendo: a vocês me desprezaram. Deus estava como uma metáfora. Vocês desprezam o povo da Galileia, é lá que o Messias irá nascer, para mostrar que vocês todo esse tempo me desprezaram, me desprezam. E também mostrar, porque a cidade de Nazaré era uma cidade pequena qualquer. Vocês lembram que alguém disse: pode vir algo bom de Nazaré? Lembram que alguém disse isso no Novo Testamento? Então era uma cidade impotente, sem prestígio. E Deus estava também mostrando, eu penso, olha, é de lá que vai vir o Messias, o Salvador. O meu poder se mostra na fraqueza, na humilhação, no sofrimento. O meu poder, a minha capacidade se mostra nas coisas pequenas. O que Deus queria mostrar era: tudo depende de mim. Não foi Jesus quem falou: se Deus quisesse, Ele fazia as pedras falarem? Então, irmãos, lições para nós: não desprezamos jamais o Senhor Jesus em nossas vidas. Não desprezamos as coisas simples em nossas vidas, em nosso meio. Porque Deus usa essas coisas para demonstrar o seu poder. Que poder tem um menino, uma criança? Mas Deus nasceu em forma humana, um ser humano, que é todo depravado. Deus nasceu em forma humana, sem pecado, um nenê, um menino, cresceu, foi morto na cruz, e a cruz é o nosso símbolo, a cruz vazia, é claro. Deus pode fazer qualquer coisa. As palavras do anjo foram as seguintes: caire, que pode ser salve ou se alegre, que caritomene, que significa você foi altamente favorecida, ho kurios metasu, o Senhor está com você. São palavras gregas, não sei se a pronúncia está completamente correta, mas caire, que caritomene, ho kurios metasu, kurios é Deus, é Senhor. Então, salve ou se alegre. Salve tipo nosso oi. Oi, como está? É normal nós falarmos assim. A gente não quer saber como a pessoa está, mas é normal o nosso cumprimento. Oi, como está? Não, estou bem. Então a resposta da pessoa também, ela não está dando uma resposta honesta, é só um cumprimento, na verdade, entre nós. Então salve, ou se alegre, pode ser também se alegre. Alegre-se, Maria. Você foi altamente abençoada. O Senhor está com você. Agora veja a reação de Maria no versículo 29. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Então, na verdade, aqui, lembra que eu falei no diálogo, nós temos poucas coisas de Maria. Maria não falou nada no primeiro diálogo aqui, ela não falou nada aqui. Ela teve um sentimento. E ela revelou aquele sentimento para Lucas.
E o anjo sabia do sentimento dela. Nós vamos ver por que ele sabia. Mas diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Então, Maria ficou intrigada, ou seja, perplexa, pasma, espantada, surpresa, admirada, perturbada e até confusa. Ou seja, chega o homem, se diz que é anjo, vindo da parte de Deus, dá o seu nome e fala aquelas coisas. Maria não falou nada, ela não conseguia nem falar. Ela ficou congelada. Então, no primeiro diálogo, soubemos só do sentimento de Maria. Ficou apenas perplexa, pasmada. Essa foi a cena da mensagem que Maria estava recebendo. Uma mensagem de um anjo e uma mensagem de que ela tinha sido favorecida. Mas o que será? Eu não sei, Maria está dizendo, o que será que vai acontecer com a minha vida agora? O que será essa mensagem? O que é isso? Que loucura está acontecendo na minha vida? Quem é esse homem? E agora? Maria poderia estar pensando tudo isso. E ela ainda não estava alegre. Ela estava pasma e confusa. Mas o que será que é isso? Mais adiante, ela age com fé, ao conhecer toda a mensagem, também com muita alegria, onde ela acaba, inspirada pelo Espírito Santo, compondo uma linda canção celestial, que nós seres humanos denominamos como, com qual nome? Alguém lembra? O Magnificat. Mais adiante ali, no capítulo 1, versículo 46, o Cântico de Maria, ou Magnificat. Mas o anjo de Deus, sabendo de seus sentimentos, prosseguiu da seguinte maneira. Veja os versos 30 e 34 agora. O segundo diálogo. Então imagine assim, o anjo chega lá e se aproxima de Maria e fala para Maria tais palavras. E Maria, então ele acaba as suas palavras e Maria fica perplexa ali. E ele fica ali, e ela fica quieta olhando. Mas ele sabe o que se passa no coração dela, ele vem da parte de Deus. Então ele continua, no segundo diálogo. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas. A primeira vez ele disse o que para Maria? Ficar o quê? Alegre. Mas Maria não ficou alegre, ela estava assustada. Agora ele diz: Maria, não temas, não tenha medo. Você recebeu grande graça da parte de Deus. Não foi só uma graça, mas uma grande graça. Eis que você engravidará e dará. Agora o anjo foi bem direto e objetivo. Eis que você engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então assim, Maria nem pôde escolher o nome do menino, né? Tenho conversado com a Sara, a Paula e Flaviana, e os maridos, eles estão pensando nos nomes, né? Maria teve, Jesus. E o anjo continua no versículo 32: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: olha agora, né? Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Agora Maria fala. Então o anjo repete uma parte da primeira mensagem, só que a mudança agora é que ele pede para Maria não ficar com medo, porque ela recebeu uma enorme graça. Irmãos, a vida não é fácil. E quando recebemos uma grande bênção, ou grandes bênçãos, ou não notamos, ou não acreditamos que é uma bênção de Deus. Então, nessa segunda parte do diálogo, o anjo Gabriel anuncia o porquê Maria não deveria ficar com medo. Ela daria à luz o Salvador, pois Jesus, o nome que o anjo disse que ela deveria dar ao menino, significa Deus salva, ou Deus é salvação. O nome Jesus significa isso, Deus salva, ou Deus é salvação. Soubemos que mais nenhuma mulher dará à luz Cristo novamente, né? Só foi uma vez. Ele voltará a este mundo, primeiro haverá o arrebatamento da igreja, ele voltará
a esse mundo, para iniciar o seu reino milenar literal, físico nesse mundo. Nós vimos um pouco disso aqui, não vou tratar disso, né? Mas assim, mais uma vez repito, temos algumas irmãs grávidas na igreja e futuramente teremos mais, né? Amém? Essas irmãs não darão o Filho Jesus, a luz do Filho Jesus, aconteceu só com Maria, mas o fruto que você tem, ainda assim, é uma bênção de Deus, e que Deus gostaria que você fosse um missionário, uma missionária, que Deus gostaria de usar na sua obra como Ele usou Jesus. Então, uma lição grande para nós e para a nossa igreja também. Então, Maria não esperava a tal bênção celestial. A sua humildade lhe fez ficar com medo. Se fosse outra moça qualquer, assim, lá no tempo de Maria, orgulhosa, poderia dizer assim, até que enfim, já era tempo, estava esperando muito. Estava esperando Deus me abençoar, Ele não me abençoava, agora veio a bênção. Mas Maria não tinha essa pretensão, ela sabia que era merecedora, né? Que ele merecia. Ela não agiu dessa forma, ela ficou espantada. Não, mas eu, se agraciada dessa forma, Maria foi humilde, muito humilde. Maria seria a mãe do Messias prometido. Nela se cumpririam as profecias a respeito do Salvador e a promessa, né? O anjo anuncia tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Mais uma vez, Jesus não é 50% homem, ele não foi 50% homem, nem 50% Deus. Jesus foi 100% homem e 100% divino. Então quer dizer que ele foi 200%? Não, ele foi 100% só. Não existe, é 100 ao máximo. Só que ele foi 100% homem e 100% Deus. Explicar isso não se explica. Não tem uma explicação. Deus não nos revelou. Podemos discutir essas questões teologicamente, historicamente, filosoficamente, mas nós não temos uma resposta objetiva de como isso funciona. Mas Jesus era isso. Então nela se cumpriria as profecias e a promessa a respeito do Salvador. O anjo anuncia tanto a humanidade como a divindade de Jesus. E apesar de tamanha bênção, a ênfase não está em Maria, mas no filho que ela daria à luz. Vocês podem perceber isso no texto? Se você lê o texto e você coloca a ênfase em Maria, você não lê o texto na sua integridade. Você não está fazendo uma interpretação honesta do texto. Porque se você lê o texto e você coloca ênfase em Maria, você está indo fazendo a leitura bíblica com os seus pressupostos. E eu não posso fazer leitura, eu tenho pressupostos, sim, todos nós temos, mas eu não posso fazer leitura da Bíblia com meus pressupostos. Eu preciso ir desarmado, fazer a leitura bíblica para ser mudado, para ser transformado. Quando eu vou com pressupostos, eu crio heresias, eu forço versículos, eu mudo o sentido da Bíblia, a interpretação da Bíblia, e nós seres humanos temos uma capacidade enorme para torcer o que a Bíblia nos ensina. Então a ênfase está no Filho, Jesus o Salvador, não Maria. Maria não é a mãe de Deus, mas foi mãe. Ela não foi mãe de Jesus, Deus, mas foi mãe de Jesus, homem. Maria é menor do que seu filho. É um caso, aqui é uma exceção. Porque ela daria à luz Deus, não teria como ela ser maior do que Deus. Então muitos dão demasiado valor a Maria, já outros desvalorizam muito aquém do que deveria ser. Mas o importante é que ela foi usada por Deus como um meio de cumprir com os seus propósitos santos, com os propósitos santos de Deus. Você já imaginou isso em sua vida?
já imaginou você ser usado ou usada por Deus para cumprir os propósitos dele nesse mundo? Todos nós somos parecidos com Maria. Nós somos de carne, nós somos humanos, somos pecadores. Antes éramos pecadores perdidos, agora somos pecadores salvos. Antes éramos pecadores com uma natureza, a natureza pecaminosa, agora somos pecadores com duas naturezas, a pecaminosa, ou a do velho homem, e a nova, por isso que há uma luta entre nós. Nós somos falhos, nós somos carnais, nós somos... A igreja não é perfeita, ela será um dia, mas a igreja não é perfeita. A igreja, ela é uma frase de Paul Tripp, ele diz: a igreja é Deus enviando pessoas cheias de problemas para estarem com pessoas com problemas, não para que elas se sintam confortáveis, mas que uns ajudem os outros nos seus problemas. Então, você já imaginou isso? Deus usando a sua vida para cumprir os seus propósitos santos nesse mundo? Quero fazer aqui um pequeno parênteses. Eu penso que a maioria dos crentes fazem o que fazem, muitos crentes fazem o que fazem, não porque nós temos um coração voluntário, não porque nós temos um coração apaixonados pela obra de Deus, mas por termos um coração no status, na vitrine, na minha imagem, por desejar mais influência. Então, irmãos, nós precisamos lutar com isso, porque todos nós temos isso. Todos nós nos pegamos querendo fazer as coisas, porque assim é o mundo, e nós viemos nesse mundo com essas coisas, com essa bagagem. Então, quando nós chegamos na igreja, nós somos impactados como um tratamento de choque, porque agora precisa haver uma reviravolta na minha vida. Eu preciso então deixar o mundo e as coisas do mundo, e nós teremos essa luta até o final de nossas vidas. Nós lutaremos até o final de nossas vidas como igreja. Eu e você estamos juntos no mesmo barco. Eu e você lutaremos para fazer as coisas de Deus. Nós teremos uma luta. Eu quero aparecer, eu quero ter influência, eu quero ter poder, eu quero ter status. Ou eu quero fazer porque eu sou apaixonado pela obra do Senhor. Eu faço pela minha paixão que eu tenho, por causa da paixão que Cristo teve por mim. Eu faço porque eu tenho um amor enorme pela obra de Deus. Então, é uma luta diária, é uma luta semanal. Eu confesso, eu tenho semanas assim que estou voando nas nuvens, assim, né? Fazendo tudo, pensando somente na glória de Deus. Tem semanas que é carnal. A luta está grande. Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude. Eu não pensar na minha imagem, na minha influência, no meu poder. Me ajuda, Pai. Eu fazer o que eu faço pela paixão que eu tenho por Ti. Essa paixão só Cristo pode colocar no meu coração. Só que Cristo não força a porta do seu coração. Eu preciso abrir a minha porta. Então, irmãos, eu preciso ir a Deus em oração e falar assim, por favor, tenha paciência comigo, tenha misericórdia de mim, Senhor Deus, perdoe-me, me ajuda. Paulo dizia isso: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Eu preciso ser como Paulo. Eu preciso chegar para Deus e falar assim: Senhor Deus, veja a imundícia do meu coração, veja os meus pensamentos, veja as minhas atitudes, e me ajuda eu te amar. Me ajuda eu ser apaixonado por Ti. Me ajuda eu amar a Tua obra. Porque eu quero usar as minhas forças, a minha inteligência, as minhas capacidades, os dons que o Senhor tem me dado, as minhas energias, a minha saúde, simplesmente por paixão a Tua obra, a Tua igreja, as Tuas coisas. E é claro, irmãos, que isso pode englobar
os bens físicos e materiais, isso é um testemunho que nós devemos dar, né, com as nossas coisas, com as coisas que Deus lhe dá. Não sejam relaxados com as coisas que Deus lhe dá. Deus lhe dá um carro, tem pessoas que exageram. Eu não sou carrolatria, e o carro parece, a pessoa não cuida, né, você não relaxa, ou com a sua casa, ou com as roupas que Deus lhe dá, é tudo Deus lhe dando. Então cuide, dê bom testemunho. Mas irmãos, nós devemos ter limites com as coisas, com o prédio, com coisas. Nós devemos honrar não isso, mas o que Deus fez por nós. E o maior trabalho que Deus quer, a maior herança nossa é que são pessoas. Então, se eu não sei lidar com pessoas, eu preciso pedir a Deus capacidade. Eu preciso saber lidar com as pessoas. Eu preciso pedir a Deus que me ajude a não ignorar as pessoas ao meu redor. Não lance as pessoas fora só porque eu não gosto delas, ou porque ela não faz o meu tipo, ou porque ela não pensa como eu penso. Mas pedir que Deus me ajude a ter o coração que Cristo teve. Cristo lidava com pessoas, amava pessoas, transformava pessoas. Ele tinha paciência com pessoas. Então que nós sejamos assim uns com os outros. Que nós venhamos amar uns aos outros, ter paixão uns pelos outros, porque a obra de Deus, a principal herança são pessoas. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Maria foi usada por Deus, e Maria foi humilde o suficiente para fazer o que ela fez, não para ter status, poder ou influência. E ela deu à luz o menino Jesus, o Salvador, e ela cuidou dele. Que nós devemos ter esse mesmo coração. Eu só vou fazer as coisas se eu for aparecer, se as pessoas forem me elogiar, se eu vou ter vantagem mais adiante. Eu só vou fazer as coisas para o estrangeiro ver, para que ele me coloque em certa posição em alguns lugares e eu tenha um respaldo com mais pessoas me vendo, ou para que eu consiga talvez um link para ir para o estrangeiro através dele. Então, o meu desejo não é uma paixão pela obra de Cristo, não é uma paixão por pessoas, é uma paixão por interesse, é uma paixão por querer, é uma paixão por desejos simplesmente carnais, que Maria não tinha nesse momento aqui, porque ela ficou tão surpresa, que demonstra que ela nem tinha essa pretensão de receber uma bênção de Deus de tal tamanho. Então, irmãos, muitas vezes não há crescimento espiritual na vida de crentes, mas há crescimento às vezes carnal, há crescimento egoísta, há esquivamento, há desculpas no voluntariado, a obra de Deus andando muitas vezes de maneira precária. Há mais seriedade nas coisas materiais deste mundo do que nas coisas espirituais. Há mais interesse pelas coisas deste mundo do que pelas coisas de Deus. Muita importância elevada nos prazeres e lazeres do que importância em fazer sacrifícios. Porque a grande verdade é que amar a Cristo, ter paixão por Ele, não é uma palavra, é uma ação. E é uma ação que leva a sacrifício. Não é uma ação que leva a sacrifício para destruir a minha vida ou a vida da minha família. Precisa haver um equilíbrio.
não é 8,80. Quantos crentes já vi fazendo as coisas para inglês ver? Conhece essa expressão, né? Ou seja, para alguém com condições em várias áreas ver e depois eu ser retribuído por essa pessoa. Como já citei, para o estrangeiro ver, pode ser os americanos ou qualquer outro, e eu ser visto por ele, talvez ter algum proveito com ele. E quando o estrangeiro vai embora, ou aquela pessoa que poderia me ajudar por ter condições em várias áreas da vida não me ajuda, eu mudo minhas atitudes, eu já não sou mais voluntário. Eu já não faço as coisas com muita vontade, porque não há uma motivação. E qual motivação eu tinha antes? A motivação que Maria não tinha. A motivação carnal. Mas quando a minha motivação é por amor, é por paixão, a obra de Cristo, o nome dele, apesar dos apesares, apesar das dificuldades, apesar de não ter aquilo que eu gostaria de ter, todo dia de manhã eu posso passar a noite inteira pensando. De manhã eu acordo e peço perdão a Deus. Perdoe, Senhor Deus, eu vou continuar fazendo o que tem que ser feito. Me ajuda a ter um coração apaixonado por Ti. Então, quando isso acaba, muitas vezes eu não sou mais brilhante, eu não sou mais reluzente, eu não sou mais voluntário, eu guardo minhas capacidades, eu me retraio, até novamente para ser alguém interessante que possa me proporcionar algum bem-estar material ou posicional. Muitas vezes nós preferimos isto aqui do que sair na rua, dar bom testemunho, de fazer as coisas para testemunhar no Evangelho às pessoas perdidas. Mas para que eu vou fazer isso? O que esses incrédulos vão fazer por mim? Nada. Na verdade, eles vão muitas vezes tirar sarro, zombar de mim. Alguns serão mal educados comigo. Bom, é para isso que Cristo me chamou. E mais do que isso, Cristo passou por isso. Irmão, os amais está me dizendo que o pastor Mocelinho, esqueci o primeiro nome dele, Rodrigo, foi processado várias vezes por pregar algumas questões aí sobre a psicologia, mas nada antibíblico, principalmente nada antibíblico e nada que os psicólogos já me ensinam, né? Ele foi processado com um incentivo de outro crente, infelizmente batista, dando um mau testemunho, dizendo, um batista falando para advogados crentes processarem um outro pastor que não é batista, isso não interessa, é um irmão em Cristo. Então, que testemunho triste este, né? E daí o irmão até lembrou, né? Eu lembro que o senhor pregou uma vez sobre isso, e eu preciso continuar pregando. É a palavra de Deus. Eu fui chamado para isso. Deus me chamou para pregar a palavra dele expositivamente. Ele não chamou para brincar de igreja. Ele não chamou para brincar de comunidade familiar, tudo entre nós, coisa nossa. Não, ele nos chamou para crescermos, para desenvolvermos, para acrescentarmos. Irmãos, se você é daquelas pessoas que a coisa começa a pegar fogo, que a coisa fica complicada, você se esquiva, você vai embora, você ignora, você não está cumprindo com o Evangelho na sua vida. Porque Deus me chamou, não para ficar brigando com as pessoas, né? Não para ficar ofendendo as pessoas, mas Deus me chamou para tratar com as pessoas. Às vezes eu preciso ficar quieto, às vezes eu preciso me humilhar, às vezes eu preciso só orar, e às vezes eu preciso falar. Mas Deus me chamou não para escapar de relacionamentos difíceis. Infelizmente, a maioria dos crentes escapa dos relacionamentos difíceis. Muitos até dizem, o pastor é pago para fazer esse serviço. Só que Cristo já pagou com o sangue dele para você fazer esse serviço. Ele já te pagou. Você já foi pago. Você está devendo, na verdade. Então assim, irmãos, Maria reconhecia que ela era, quem ela era e quem era esse menino.
Então, irmãos, outro motivo então de que falo isso é porque Deus muitas vezes não abençoa como gostaria uma igreja, onde pessoas assim estão até muitas vezes liderando sua amada igreja. É parecido, não é igual, mas é parecido com ter corruptos governando um estado. Tal estado não vai para frente e o povo sofre as consequências. Uma liderança precisa ser apaixonada por Cristo, pela igreja local, pelo seu corpo, pelas coisas de Deus. Senão acabamos sendo igual esses homens corruptos governando um estado, onde o povo sofre as consequências da corrupção. Maria reconhecia quem ela era e quem era esse menino. Nós deveríamos ser assim também, reconhecer que Deus é longânimo e nos oferta oportunidades para vivermos um pouco fora dos limites desse mundo. Quero terminar com esse versículo. Ora, se a nossa esperança em Jesus Cristo se restringe apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. 1 Coríntios 15, 19. Infelizmente, muitos crentes, incluindo eu, tem semanas que nós perdemos a vista das coisas espirituais, e nós falamos e agimos, e até incentivamos outros para viverem no limite desse mundo. Paulo dizia em 1 Coríntios 15, 19: se a tua esperança em Jesus Cristo se restringe, se limita apenas a essa vida, então você é um dos mais miseráveis de todos os seres humanos, mais do que os incrédulos, que não têm essa esperança. Amém?